programa, concebido pelo psiquiatra e educador Cláudio Naranjo, propõe a transformação da educação tradicional em uma educação que não descuide o desenvolvimento humano. Ele é autor do livro Educação para Mudar o Mundo e proclama a humanização da educação e que pôde realizar através de toda essa sua teoria, ele pôde realizar uma experiência pioneira em plena Amazônia. E a jornalista e terapeuta Evânia Reichert acompanhou de perto esse trabalho. A Evânia tem se dedicado ao estudo da formação emocional do ser humano, é autora do livro Infância e Idade Sagrada e a nossa convidada hoje também escreveu um outro livro sobre essa experiência na Amazônia e a nossa convidada no programa de hoje. Boa noite, seja bem-vinda, Evânia. Boa noite. Evânia, essa experiência, em primeiro lugar, essa experiência tua lá em Rondônia, em Porto Velho, né? Como é que essa experiência se cruzou com esses profissionais da educação lá, com a experiência que tu realizas aqui, que é assim, mais assim, referente à formação emocional na infância? Como é que tu fizesse isso? Como é que foi essa experiência, esse cruzamento de informações com os professores? Foi perfeito, né? Na verdade, eu fui convidada para participar, para exatamente dar esse trabalho que eu faço, né, em cima do meu livro, As Fases da Infância, a Formação do Caráter, a ideia de prevenção das neuroses. E junto com isso, em função de uma relação já que eu tenho com algumas pessoas de lá, enfim, eu como jornalista também, surgiu a ideia de fazer um relato, né? E foi muito interessante essa experiência na Amazônia, assim, para mim foi bastante transformadora, né? E nós vemos uma situação que não é muito diferente de outros pontos do Brasil, mas como se tivesse mais acentuado, assim, algumas características lá. E as pessoas muito receptivas, assim. E o que mais interessante foi a primeira experiência no Brasil, é um projeto pioneiro, o SAT na Educação. Como é que é esse projeto? Como é que ele funciona? Na verdade, ele já acontece. Ele acontece na Espanha, na Itália, no Chile. Né? Ele foi encampado no Brasil, que é pioneira, a primeira experiência no Brasil. O que se propõe? Diante da crise da educação, diante da crise do professor, nos últimos anos, né? A própria Confederação Nacional dos Profissionais da Educação fez uma pesquisa há 10 anos atrás, na verdade 99, e agora está preparando outra, que levantou, enfim, o que estava acontecendo, o que está acontecendo. Em função de tantas greves, tantas situações de desgaste, a própria perda, tanto de profissional, do professor, a situação emocional, todo o desgaste que aconteceu, o que está acontecendo? Se sentindo desprestigiado, de certa forma. Na verdade, esse projeto, o Cláudio Naranjo lançou esse projeto, e acontece já em 5, 6 países, que é um apoio emocional ao professor. Emocional no sentido assim, porque se tem muita atualização pedagógica, se tem programas de revisão de conteúdo e tal, mas a pessoa do professor que vai se endurecendo, que vai ficando em estado de exaustão emocional, despersonalização, não tem mais paciência, muitos, né? Muitos lutam, porque há ali um desejo genuíno de ensinar, o professor tem aquilo nele. Mas de tentar mudar alguma de tentar mudar a situação, com muita dificuldade, né? Às vezes gastando o seu dinheiro para alimentar um aluno, enfim. Mas um apoio ao professor. E esse projeto foi muito interessante. Ele se desenvolveu durante 2 anos na Amazônia. Só em Rondônia? Só em Rondônia, mas reuniu profissionais da região de lá. Foi aplicado pela Secretaria de Educação, encampado pela Secretaria de Educação, que é do PT na época, lá em Rondônia, que encampou o projeto. Foi algo magnífico. Mas encampou por encampar, sim, porque não, por entender que era importante, é um projeto inovador. E participaram 90 professores, faziam retiros assim, do seu ambiente de trabalho, da sua vida, ficavam, no caso, num hotel, retirados durante uma semana. Professores da rede pública, do ensino fundamental. Basicamente rede pública. E depois, durante o período, aconteceram 3 encontros grandes e um trabalho semanal regular lá em Rondônia. Eu participei, no caso, dos encontros grandes. Né?
que vinham terapeutas e professores, inclusive de outros países, né? Tinha uma equipe grande atuando lá e muita gente daqui. E foi muito interessante porque Rondônia e Porto Velho, em especial, é uma terra de garimpo, como disse Sebastião Pinheiro, né, que é um gaúcho brilhante que nós temos. Tu citas aqui nesse livro. É uma área de garimpo, literalmente, embora nós somos um país que tem a ideologia do garimpo muito internalizada. O Sebastião Pinheiro cita o garimpo, não apenas o garimpeiro que vai estar lá, né, buscando ouro, como acontece em Porto Velho. Mas o garimpo é esse sentido de eu vou para um lugar, tenho uma intenção de explorar o que tem lá, o seu povo, as suas riquezas, e depois que termino o que tem, eu vou embora. É um pouco assim, né, a ideologia do garimpeiro que ele cita. E Porto Velho, de alguma maneira, é sempre assim, desde o seu surgimento, é uma infinidade de pessoas, muitos americanos, europeus, pesquisadores, exploradores, gente que vai ajudar, médicos, pessoas que trabalham. Eu mesma acompanhei uma médica e sua equipe na área da saúde também, para dentro, né, do Rio Madeira. A situação de vida assim é bastante difícil, no sentido de se tu precisa de um recurso médico, é tudo muito difícil de chegar, de se comunicar, mas é uma população de pessoas muito queridas, muito buscadoras. A receptividade das pessoas ao projeto, assim, eu me emocionei muito em ver a receptividade, a vontade de aprender e receber aquilo, querer transformar. Por exemplo, o processo de humanização que aconteceu foi muito tocante. Sem que ninguém propusesse nada. Aconteceu pelo próprio processo de olhar a sua história de vida, porque o que aconteceu com os professores foi isso. Porque aqui não são só professores, eu estou olhando, tem pedagogos, psicopedagogos, Sim. diretores, merendeiras, Sim. zeladores, pessoas que trabalham profissionais com de educação. E aí eles tiveram assim esse Imagina, pessoas que nunca tiveram oportunidade de fazer uma terapia, nunca tiveram oportunidade de pensar sobre si, tiveram um espaço para olhar um pouco para a sua vida, sua história de infância, como é que foi. E apareceu, por exemplo, o número de situações de abuso sexual na infância daquele grupo é bastante grande, que aparecia nos relatos. Assim, o ser espancada pelo marido, situações assim são bastante comuns, normais, como eles dizem, né? Mas, enfim, o mais interessante é que esse projeto aconteceu de modo inovador e foi pioneiro exatamente na Amazônia, né? E começou por lá. E acho muito interessante que tenha começado por lá, porque tudo estava mais propício, assim, tem mais recursos por aqui. Mas eu acho que exatamente por chegar, as coisas demorarem mais para chegar lá, que se começou lá.